Olá, pessoal, nono ano, tudo bem com vocês? Vamos dar início aí à nossa aula. Lembrando que estamos falando a respeito de Europa. Já falamos lá no primeiro bimestre sobre a Europa Ocidental. Agora o nosso tema é Europa Oriental. Já falamos um pouquinho sobre Guerra Fria, os fatores que levaram à Guerra Fria e o fim da Guerra Fria. Agora o nosso tema é falar sobre pós-Guerra Fria. Estamos aí com um assunto a respeito da Rússia. Na nossa última aula falamos sobre a economia da Rússia, lembrando da crise que a Rússia passou no período pós-Guerra Fria, lembrando que nesse período a Rússia estava ali endividada, passando por sérios problemas econômicos e sociais. Nessa época, a recessão na Rússia acabou afetando aí a qualidade de vida da população, mas quem assume o poder na Rússia é o Boris Yeltsin, ou seja, o primeiro presidente russo após o fim da Guerra Fria. E logo quando Boris Yeltsin assume o poder, ele percebe a situação precária da economia russa e acaba estabelecendo um documento chamado de moratória, que correspondia, na época, ao não pagamento da dívida da Rússia aos outros países. Ou seja, o Boris Yeltsin usou dessa forma para tentar salvar e economizar algum dinheiro dentro da Rússia, mostrando as condições financeiras que o território russo, a economia da Rússia estava naquele momento. Mas o Boris Yeltsin ele renunciou, ele não ficou no cargo, e quem assumiu o poder foi esse cidadão aqui, ó, o Vladimir Putin. O Vladimir Putin ele tomou assim algumas decisões mais radicais dentro da Rússia para tentar salvar a economia russa e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida da população. Então, ele diminuiu o poder das elites, diminuiu ali, o poder das pessoas que estavam passando por uma situação que pudesse gerar algum impasse contra o governo, ou seja, estava tentando ser maior que o governo, ou tentar impor regras contra o governo. Então, ele tirou, né, esse pessoal do poder, diminuiu o poder dessas pessoas, desses empresários que tinham naquela época, estatizou as empresas de petróleo e de gás natural, incentivou a industrialização dentro da Rússia e, com isso, a economia russa passou a se desenvolver a partir desse período do Vladimir Putin. Vamos lá. Na nossa última aula, eu cheguei a comentar a respeito da agricultura. A Rússia tem sérios problemas relacionados às atividades agrícolas. Esses problemas têm basicamente dois motivos. Um motivo histórico, lembrando que a antiga União Soviética não investia no setor agrícola, ou seja, o foco era sempre setor militar e setor espacial. Ou seja, eles não investiram em equipamentos, em insumos agropecuários para incentivar os agricultores a ter ali uma atividade agrícola mais desenvolvida e conseguir ali, gerar alimento para a população. Nesse período também, muitas pessoas passaram a ter uma decadência na quantidade de alimentos, muitas pessoas passaram a não ter alimentos suficientes para se alimentar e, consequentemente, críticas contra o governo, críticas contra esse sistema passaram a surgir e até hoje a Rússia acaba tendo dificuldade em desenvolver atividade agrícola dentro do seu território. O segundo motivo pela decadência agrícola, a falta de investimento agrícola dentro da Rússia é um fator natural. Lembrando que a maior parte do território russo, por mais que seja um território extenso, mas a maior parte dele está na zona temperada e na zona polar, ou seja, temperatura é basicamente temperaturas baixas. Ou seja, nessa temperatura, nem todos os alimentos conseguem ser cultivados em grande quantidade, principalmente produtos tropicais. Então, a Rússia tem um probleminha em relação a isso, ou seja, tem que importar alimento. Ou seja, atividades agrícolas acaba sendo limitada, ela consegue desenvolver um pouco desse ramo agrícola na parte oeste do território, na parte europeia, mas não é suficiente para atender a demanda populacional e, com isso, a necessidade da Rússia ter que importar alimentos, ter que comprar alimentos, aí, principalmente alimentos tropicais. Tá, ok? Mas, mesmo assim, a Rússia consegue desenvolver
cereais, aveia, trigo, cevada, batata, beterraba, girassol. Então, esses alimentos ainda conseguem ser desenvolvidos na Rússia, mas não é suficiente, né? Tem que ter outros alimentos aí para atender a demanda populacional. Então, por isso, a necessidade de importar alimentos. Mas, por mais que tenha uma decadência de alimentos na Rússia, tem que importar esses alimentos, mas a Rússia também tem alguns elementos positivos, que acaba sendo também de um motivo contrário, ou seja, acaba exportando esses recursos que são os recursos minerais, petróleo, gás natural, ou seja, elementos aí que ajudam no avanço da economia, não somente da Rússia, mas também de outros países. Então, a Rússia é muito rica em recursos minerais, a Rússia tem muito petróleo, a Rússia tem muito gás natural, principalmente ali na região dos Montes Urais, onde há a separação da Rússia europeia com a Rússia asiática, região da Sibéria, muitas áreas do subsolo russo têm ali muitas reservas de petróleo, de gás natural, muitos minérios, que acabam incentivando a economia russa, gerando aí um desenvolvimento para a população e também em outros setores. Mas, quando se trata desses recursos minerais, isso acaba sendo muito importante para a Rússia, principalmente geopoliticamente. Hoje, a geopolítica é muito intensa no cenário internacional, porque tem países que são muito importantes para o desenvolvimento de outros países. Por isso, a necessidade dos acordos econômicos, muitas vezes dos acordos bilaterais entre dois países específicos, mas a Rússia acaba tendo uma importância muito grande nesse cenário geopolítico, principalmente porque a União Europeia, que é o principal bloco econômico do mundo, que tem ali o domínio da economia mundial e europeia, acaba tendo uma decadência de recursos minerais. Ou seja, a Europa não é rica em minérios, a Europa não é rica em petróleo. A Europa tem que importar, tem que comprar esse petróleo. Então, basicamente, de onde a União Europeia compra esse petróleo? Compra da Rússia. Então, a Rússia acaba sendo um país privilegiado nesse cenário geopolítico pela proximidade ali com os países que fazem parte da União Europeia e, consequentemente, boa parte desse petróleo que sai da Rússia acaba sendo vendido para países europeus e, com isso, a importância geopolítica da Rússia nesse cenário econômico atual. Imagine se a Rússia decide não vender mais petróleo para a Europa. Olha o problemão que isso pode acontecer no cenário internacional. De onde a Europa iria ter que tirar petróleo? Aí tinha que ver outras possibilidades, né? Comprar dos Estados Unidos, comprar do Brasil, comprar ali do Oriente Médio. Ou seja, outros acordos teriam que existir, muitas vezes acordos muito mais complexos, para tentar salvar o petróleo para abastecer o continente europeu e os países ali da União Europeia. Então, por isso que esses recursos energéticos presentes na Rússia é importante geopoliticamente, principalmente para o abastecimento econômico dos países europeus. Ok? Então, isso vem falando aqui, ó, logo abaixo, ok? Página 53, vem falando um pouquinho dessa importância geopolítica estabelecida pela presença de petróleo. Então, quando há petróleo, quando há essas trocas comerciais envolvendo petróleo ou qualquer outro produto que acaba sendo importado ou exportado, você acaba tendo que investir em infraestrutura. Então, por isso, os países europeus acabam tendo ali estradas de boas qualidades, você acaba tendo ferrovias, extensas áreas de gasoduto ou oleoduto, que acaba ajudando no deslocamento desse petróleo, ou seja, boa parte do petróleo, do gás natural, desses minérios, vão para tubos subterrâneos, que acaba ajudando também na logística do transporte desses minérios e, consequentemente, quando você tem esses recursos, você acaba tendo que investir nesses cenários de infraestrutura para conseguir atender a demanda das importações e das exportações. Ok? Então, por mais que a Rússia tenha problemas agrícolas, a Rússia também tem vantagens que está relacionada à presença
desses minérios, ou seja, nenhum país acaba sendo perfeito, né? Acaba tendo essas vantagens e desvantagens que acaba inserindo no contexto internacional, provocando aí diferença na sua balança comercial, ou seja, tem que comprar certos produtos, mas de certa forma tem a vantagem ou o privilégio de exportar outros produtos ou outros minérios aí no cenário internacional, principalmente para os países europeus. Ok, nono ano? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Até a nossa próxima aula. Aí sim, falar um pouquinho sobre as atividades industriais da Rússia em si e as transformações econômicas dentro desse país no cenário mais atual. Ok? Até a próxima. Um grande abraço para todos.